Fala, nação! Já já vou estar aí com vocês no Twitter comentando esse jogo histórico. E aí, será que a gente leva? Tamo junto! Seja muito bem-vindo a Ebfla, o seu canal de notícias do mais querido do mundo, do Mengão. Chegando com as notícias de hoje. Muito perto. Flamengo e Jorge Jesus está por menores detalhes para a renovação. Atual vínculo do português de 65 anos com o clube da Gávea é válido até 20 de junho. Então, durante o intervalo da retransmissão da decisão da Libertadores 2019, que terminou com o bicampeonato do Flamengo, após virada sobre o River Plate por 2-1, o repórter Eric Faria informou que o técnico Jorge Jesus está muito próximo da renovação. Vale lembrar que o atual vínculo com o clube se encerra em 20 de junho. A gente não pode ainda dizer que é o dia do fico, como o Dom Pedro fez 198 anos atrás, mas um outro português está muito próximo do fico dele. Essa semana avançou muito a negociação do Jorge Jesus, renovação com o Flamengo. Diria que está por menores para o Flamengo poder anunciar essa renovação. Eric Faria destacou uma postagem de Jorge Jesus no Instagram que foi repostada por Marcos Braz, vice de futebol do Flamengo. Nesta, o português elogiava a receptividade do povo do Rio de Janeiro e da torcida rubro-negra. Essa é uma postagem do Jorge Jesus elogiando a cidade do Rio de Janeiro e falando do povo que recebe do povo carioca. Logo depois, o vice de futebol do Flamengo, o Marcos Braz, que é a pessoa mais próxima ao Jorge Jesus nessa estrutura do clube, repostou e disse: "Tá bonito mesmo, Jorge. Seguimos juntos. A coisa caminhou muito nessa semana. O acerto está bem próximo. O contrato termina no dia 20 de junho. É provável até que renove antes de acabar." Então, ao comentar outra imagem exibida no intervalo, na qual Jorge Jesus e a comissão técnica estavam reunidos em uma mesa, Eric relatou que em um outro encontro está acontecendo neste mesmo domingo. Sobre a renovação, falou que a ampliação do vínculo pode ser por apenas uma temporada e não até dezembro de 2021. Todos os integrantes da comissão técnica se reuniram nessa semana na casa de Jorge Jesus para traçar planos. Nesse momento, eles estão reunidos novamente na casa do Mário Monteiro, que é o Carequinha, o preparador físico. Estão reunidos novamente fazendo um almoço de confraternização. Não sei se estão celebrando ou brindando a renovação. Muita gente falou que poderia ir até o fim de 2021, mas pode ser que tenha apenas mais um ano de contrato. Vamos aguardar. Mas o certo é que Jorge Jesus renovou com o Flamengo, ou está quase acertado. Portanto, antes da retransmissão da final da Libertadores de 2019, Everton Ribeiro, do Flamengo, se escala. Capitão do bicampeão da América na decisão contra o River, jogador faz comentário via Twitter do Flamengo.
Então, antes de a TV Globo, às 16 horas de Brasília, iniciar a retransmissão da histórica virada do Flamengo sobre o River Plate, que garantiu o bicampeonato da Libertadores, torcedores rubro-negros e o perfil oficial do clube já movimentavam as redes. Capitão do time em Lima, Everton Ribeiro, foi convidado pelo clube para comentar a vitória por 2-1 no Twitter. Então, minutos antes de a bola rolar, na TV Globo, Ribeiro teve foto postada pelo Twitter oficial do Flamengo se escalando para o duelo. Flamengo faturou mais em 3 meses do que rivais cariocas em um ano. Entendendo um pouco essa história, o Flamengo faz contas em tempos de pandemia, mas os números divulgados em seu balancete do primeiro trimestre do ano ressaltam a diferença na geração de receitas em relação aos rivais domésticos. De acordo com dados oficiais do clube, o Flamengo somou uma receita bruta de 259 milhões do início do ano até 31 de março. 256,7 milhões de líquido. O número é maior do que Vasco e Botafogo atingiram em toda a temporada de 2019. O Cruz Maltino atingiu 215,3 milhões, enquanto o Botafogo alcançou 213,6 milhões. O Fluminense ficou acima deste patamar, com 265,2 milhões. Então, esta conta do Flamengo é puxada por venda de atletas, especialmente a de Reinier, e mais o patrocínio, bilheteria e sócio-torcedor. O superávit do exercício ficou em 53,9 milhões, mas este cenário ainda não contemplou a crise causada pela pandemia. As parcelas restantes referentes à transferência de jogador ainda serão quitadas em julho de 2020, janeiro de 2021 e julho de 2021. O Flamengo prevê dias difíceis e afirmou que o surto desencadeou decisões significativas de governos e entidades do setor privado que, somadas ao impacto potencial, aumentaram o grau de incertezas para os agentes econômicos e podem gerar impactos que afetarão os exercícios futuros. Então, antes do cenário de incerteza, o Flamengo tinha orçado receitas de 726 milhões para esta temporada, mas os números certamente serão recalculados. As perdas com bilheteria e a nação serão significativas em 2019, ano dos mais vitoriosos da história do Flamengo. O clube atingiu receita de 950,4 milhões de reais, o que indica uma limitação de público e o risco de uma eventual paralisação de 2 meses. Com o retorno gradativo, não se confirmou. As incertezas e ações governamentais indicam um aprofundamento deste cenário, não sendo possível indicar com precisão o fim da crise, comunicou o Flamengo. Os cintos da Gávea já estão mais apertados, visto que o clube demitiu 62 funcionários, e chegou a um consenso de redução salarial com os atletas durante esta pandemia. Vamos conferir a projeção do terceiro uniforme do Flamengo. Portanto, então, o lançamento do manto de número 3 do Flamengo ainda não tem data prevista. Todavia, baseado nas imagens da COD, Lamarck Moraes, designer parceiro do Coluna do Flamengo, projetou um novo modelo com exclusividade. Vamos conferir as fotos, predominantemente preto e com detalhes em vermelho. Nos detalhes, a gola inspirada em um modelo retrô. Nos ombros, 3 listras vermelhas. O CRF vem ao lado esquerdo do peito conforme o manto padrão. Espécies de arabiscos, assim como o uniforme de pré-jogo, preenchem a camisa. E aí, torcedor, aprovou o novo modelo? Então, apesar da paralisação das atividades e competições esportivas pela pandemia mundial, a Adidas segue com o lançamento do Flamengo e já divulgou oficialmente os novos uniformes de pré-jogo, goleiro e de número 2, e também uma camisa e um moletom da linha casual. Devido à pandemia, os uniformes estão sendo comercializados exclusivamente pelas lojas
online do Mengão e da Adidas. Vale a pena conferir. Revelado no Vasco, Felipe abre o jogo sobre ida para o Flamengo. Sabia que iria existir desconfiança. E ele jogou muito bem no Flamengo. Ele fez umas grandes partidas e foi campeão também pelo Flamengo. O multicampeão com a camisa do Vasco, Felipe, resolveu aceitar o desafio de jogar no Flamengo em 2003. E lembra bem da ótima passagem que teve pelo clube. O jogador defendia o Galatasaray da Turquia antes de acertar a vinda para o rubro-negro. Em entrevista concedida ao programa Papo de Boleiro, da Rede Bandeirantes, o ex-meia recordou a ida para o Flamengo. Então ele falou o seguinte: poucas pessoas sabem, mas eu fui para o Galatasaray da Turquia e tive problemas de salários atrasados, algo que não esperava. Meus empresários fizeram contatos com alguns clubes do Brasil, do Rio de Janeiro, principalmente. No Vasco tinha o Petkovic, o Marcelinho Carioca também estava, e o Flamengo demonstrou interesse, revelou o ex-jogador completando. Acho que o Vasco não queria o meu retorno na época, até porque já tinha alguns bons jogadores ali no meio de campo. E nessa época eu já estava no meio. O Flamengo me fez uma proposta, eu sabia que iria ser um desafio muito grande, sabia que iria existir desconfiança, mas sabia que teria que mostrar em campo, jogar muito bem, e graças a Deus foi o que aconteceu, completou o ex-jogador. O Felipe foi o protagonista do Flamengo na campanha do título carioca de 2004, capitão e camisa 10 do Flamengo. O jogador se destacou caindo mais pela ponta direita do ataque e foi o principal nome do time que bateu o rival Vasco da Gama e faturou o estadual daquele ano. Aos 42 anos, o ex-jogador integrava a comissão técnica da Ponte Preta, mas deixou a equipe no fim de 2019. Quero agradecer a todos ligados aqui no canal. Um forte abraço a todos, em breve voltarei com mais notícias. Até lá!